Irmão, essa palavra da mulher samaritana é bem conhecida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver pela primeira vez, aleluia, um caminho cansado. Você vai ver pela primeira vez a água tendo sede. Aleluia. Porque Jesus é o caminho. Mas o caminho aqui diz que ele estava cansado. Segundo a carne, ele se cansou. Aleluia. Ele é a água da vida, mas ele vai falar: tenho sede. Aleluia. Então Jesus, em outras passagens, você vai ver Jesus dormindo. Você vai ver Jesus tendo fome, né? Aleluia. Você vai ver que Jesus, ele se angustiou, né? Ali no Getsêmani, a ponto de suar gotas de sangue. Aleluia. Ele sabe, ele veio como homem também, para que ele possa defender aqueles que passam pelas mesmas coisas que ele passou. Aleluia. Então ele sabe, irmão, aleluia. Um anjo, por exemplo, não sabe o que é uma angústia, não sabe o que é fome, aleluia. Não sabe o que é sede, não sabe o que é cansaço, é um espírito, aleluia. Mas Jesus provou o corpo de carne. Então, quando uma pessoa sentir qualquer coisa e ao falar com Jesus, Jesus vai falar: eu sei o que você está passando, porque eu também já passei por isso, aleluia. Então Jesus, como homem, ele foi passar por Samaria, aleluia. Só para você entender, Samaria tinha uma briga com os judeus, com os outros judeus, porque eles eram meio judeus. Por que meio judeus? Porque em Samaria, em algum momento, quando houve a divisão em Israel, uma parte de Israel foi para um lado, outra parte de algumas tribos foi para o outro lado, aleluia. Havia um rei chamado Jeroboão, que ele via as pessoas, todo ano tinha que ir a Jerusalém para adorar no templo, aleluia. Então o que ele fez? Espalhou bezerros pela cidade de Samaria e disse: aqui está o Deus de vocês, não precisem ir lá em Samaria, não precisem ir em Jerusalém adorar no templo de Salomão, né? Que então era o seu filho que estava reinando, que era Roboão, aleluia. Mas adorem aqui, porque ele tinha medo dos outros em Jerusalém e largar ele, aleluia. Aí acabou que esse povo foi crendo em Deus, mas foi um povo que os judeus não reconheciam eles como um povo de Deus. Acontece que mesmo os judeus natural, não falando com o povo de Samaria, em algum momento inclusive, Jesus vai passar em Samaria e alguém vai dizer assim: Pedro, Tiago e João foram lá, prepararam o caminho e não quiseram receber Jesus. E Tiago e João disseram: Senhor, quer que a gente ore para que o fogo desça do céu e mate eles? Aí Jesus vai dizer: não, porque vocês não sabem o que estão pedindo. Aí eles falam: nós vamos fazer igual Elias, que mandou fogo descer e matar. Jesus falou: não, vocês são de outro espírito, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, veio para salvar. Aleluia. E a Samaria tinha esse problema, e o judeu não falava com o samaritano. Mas Jesus veio quebrar o protocolo do homem. Aleluia. Jesus quebra a religiosidade. O religioso, né? Aleluia. E o judeu olhava para o samaritano e falava assim: esse samaritano não presta, eu sou mais santo do que ele. Aleluia. E Jesus em outro momento também vai ensinar sobre o bom o quê? O bom samaritano. Aleluia. Em que havia um homem que descia, né, de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores. E passando por ali, um levita judeu olhou aquele homem quase morto e passou de lá, foi embora. Passou também um sacerdote, aleluia, judeu também de Israel, olhou para o morto e passou direto. E viu um samaritano que os outros diziam que tinha demônio, que era pecador, e olhou para aquele homem caído. O que o samaritano fez? Deu remédio, azeite, vinho, costurou, fechou as feridas dele, colocou na cavalgadura, levou para uma estalagem e falou para o hospedeiro: cuida dele, que tudo te pagarei quando eu voltar. Aleluia. Jesus é o próprio bom samaritano. Aleluia. Jesus é o samaritano que colocou azeite na nossa ferida, remédio, colocou vinho, aleluia, o seu espírito, aleluia. Em vez de abrir mais a ferida da nossa vida, ele fechou nossas feridas, aleluia. E para completar, nos colocou num lugar, aleluia, de descanso. Descanse nele, aleluia. Então Jesus mesmo se compara com o samaritano, aleluia, né? Porque o religioso, irmão, aleluia, o que ele faz? Ele olha para você e fala assim: aquela mulher é santa, aquela ali não é, aquela ali é santa, aquela ali não é, aleluia.
Aquela ali vai para o céu, aquela não vai, aquela vai para o céu, aquela não vai, aleluia. Quem somos nós para saber quem vai para o céu? Aleluia, aleluia, né, irmãos? Porque para Deus, Deus salva quem Ele quer. E diz em Romanos, né, que isso não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque está escrito: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Sabe o que significa isso? Que pode ser a pior pessoa. Se a pessoa disser assim: não quero nunca ser crente, mas se Jesus quiser salvar, Jesus salva. Bota num leito, permite ficar doente na última hora. Você que passou por lá, não já viu? Não tem várias pessoas que aceitam Jesus na última hora? Tem pessoa, não adianta, irmão, aleluia. E tem pessoas às vezes que está na igreja, é religioso, mas é um hipócrita, um sepulcro caiado, né? Não ama o seu próximo, aleluia, né? Quer mais que a pessoa, desculpa, as pessoas se lajem, quer mais que a pessoa morra, aleluia. Cheio de religioso. E naquele dia Jesus vai falar para muitos assim: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aleluia. Então o samaritano, Jesus vai quebrar um protocolo, né? O protocolo de quê? Do religioso. E Jesus vai lá, sentou do lado, sentou no poço. Aleluia. Interessante que Jesus já sabia o que ia acontecer ali. E ele falou para os seus discípulos: vai lá na cidade comprar comida. Porque os discípulos ainda carregavam aquela bagagem religiosa. E ia falar: Jesus, não se ajuda com essa mulher não, essa mulher não presta. Aleluia. Não foi assim na mulher ser feliz? Senhor, essa mulher vem gritando, manda ela embora. Aí Jesus vai falar com ela: olha, eu não posso pegar o pão, né, e dar para os filhos, dar para o cachorrinho. A mulher fala: mas tem os cachorrinhos, come da migalha. Aí Jesus vai lá: vai, mulher, grande é a tua fé. Jesus não despede ninguém vazio. Aleluia. Esta mulher, aleluia, queria vir ali. Os discípulos estavam ali com Jesus. Jesus vai falar assim: vai fazer alguma coisa, vai lá comprar. Ou seja, Jesus está querendo dizer o seguinte: eu tenho particular com ela. Aleluia. Tem dias e tem hora que Jesus vai querer ter um particular com você. Eu não sei qual situação e quando vai ser, mas esta hora vai chegar. Aleluia. Eu creio que hoje também já é este dia. Jesus senta e vem a mulher. Jesus sabe quem ela é, os pecados dela. Jesus sabe as imundícias dela. Jesus sabe tudo isso. Mas Jesus não chegou lá e pensou: opa, chegou o pecado. Não, Jesus continuou sentadinho ali. E a mulher pedindo água. Jesus puxou o assunto: me dá um pouco de água, que eu estou com sede. E a mulher falou assim: ué, mas tu é judeu? Vocês não falam com a gente? Vocês falam que a gente não presta? Por que você está falando comigo? Aleluia. Aí Jesus disse: se tu soubesse quem está te pedindo água, tu me pedirias e eu te daria uma água viva. Aleluia. Jesus está dizendo para ela: eu estou te pedindo uma água material, mas eu tenho uma água espiritual para te dar. Aleluia. Qual a diferença? Aleluia. E mais na frente Jesus vai falar assim: qualquer que beber esta água vai ter sede. Quem beber a água que eu der nunca mais terá sede. Aleluia. Por quê, irmãos? Quantos de nós temos sede, irmão, de alguma coisa que não sabia o que era? Nós saímos nos finais de semana com sede de alguma coisa. Era bebida, era droga, aleluia, era pecado, era sede, era sede, era sede. E quando encontramos a água da vida que é Jesus, pronto, saciamos a sede. Aleluia. Não precisamos mais da água do mundo, não precisamos das águas da bebida, não precisamos da água das drogas, não precisamos de água mais nenhuma, porque encontramos a água viva. É isso que Jesus está dizendo: se você soubesse a água que eu tenho, tu pararia de beber desta água suja. Aleluia. Aí Jesus vai falar assim: mas como? Aí a mulher: como? Como, Senhor? Aí Jesus vai falar: qualquer que beber esta água não terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Aleluia. Aqui Jesus está falando para aquela mulher: você está bebendo desta água, aleluia, porque até agora você não conheceu a água da vida. Aleluia. Parece uma coisa surreal quando as pessoas olham para mim, para você e pensam: mas como é que pode essa pessoa aceitar Jesus? Mas foi tão simples: bastou acreditar em Cristo. Aleluia. Né, irmãos? Parecia impossível eu ficar morando neste lugar, aleluia, com Jesus, mesmo com Jesus, que disseram: sai daí, porque, né, aí tem muita droga fácil, ali você vai ter uma recaída. Eu falei: mas peraí, eu não aceitei Jesus? Jesus é mais poderoso que qualquer um, então é o diabo que tem que fugir de mim.
Aleluia. Você não vai fugir, é o diabo que tem que fugir de você. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Ou seja, Jesus quer fazer com esta mulher, dar para ela uma nova identidade, porque aquilo que ela estava passando não era a identidade que Jesus tinha para ela. Aleluia. E aí Jesus vai falar assim: esta água vai jorrar para a vida eterna. Então ela vai falar assim: tá bom, Senhor, então me dá esta água. Aí Jesus, agora chegou a hora. Chegou a hora de Jesus falar o que tinha que falar. Porque até então ela não sabe quem é Jesus. Ela acha que Jesus é um homem qualquer. Ela acha que Jesus, sei lá, qualquer pessoa, menos o Cristo, né, o Salvador, ela não sabe. E Jesus vai falar assim para ela: nós que estamos lendo, nós sabemos quem é Jesus, mas ela não sabe. E Jesus vai falar assim: vai lá, chama o teu marido e vem cá que eu vou dar água para vocês, água da vida. Ela vai dizer: mas Senhor, não tenho marido. Jesus foi sendo suave, Jesus chegou jogando na cara, foi sendo bem suave com ela. Eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim: falaste bem, porque até hoje tu teve 5 maridos. 5, estava no 6º, e o que tu tem agora não é teu. Ou seja, relacionamentos, né, que não vinham da aprovação de Deus. Aí ela vai falar: Senhor, tu está revelando o meu oculto, vejo que tu és profeta. Aleluia. Senhor, tu é profeta, moço. Quem é o Senhor? Aí ela vai dizer assim: nossos pais adoravam aqui, vocês adoram em Jerusalém. Jesus vai falar para ela: não, está chegando a hora que não é Jerusalém nem Samaria. Não vai adorar em lugar nenhum desses dois. Vai adorar em qualquer lugar, porque o Pai busca adoradores que adorem em espírito e verdade. Aleluia. Porque nesse tempo tinha lugares para adorar. Aleluia. Ah, nós somos o verdadeiro povo de Deus, porque a gente adora em Jerusalém, no templo feito por Salomão. Aí os samaritanos diziam: não, é aqui, porque nossos antepassados adoravam aqui. Aí Jesus falou: está chegando a hora que não é nenhum desses dois. Aleluia. Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Aleluia. Você pode adorar na sua casa, no seu trabalho, né? Aonde você for, você é um adorador. Não existe lugar para adorar. O religioso, ele espera chegar um domingo e fala assim: hoje eu vou lá adorar. Não, nós adoramos de manhã, de noite, de tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Adoramos em espírito e em verdade. Não é lugar que nos faz um adorador. Aleluia, né? Porque Jesus, ele foi fiel no deserto, né? Verdadeiro adorador. Já Adão foi infiel no paraíso. Olha só, aleluia. José foi fiel sendo um escravo. Davi foi infiel sendo um rei. Aleluia. Salomão foi infiel tendo tudo. Jó foi infiel não tendo nada. Aleluia. Então os verdadeiros adoradores não dependem do lugar, não depende do que tem, não depende do que ele está passando. Aleluia. O adorador, aleluia, que Deus procura é aquele que não depende da situação, ele está adorando. Aleluia. E adorar não é cantar, adorar é a tua vida. Um coração grato. Obrigado, Deus, né? Obrigado, Jesus. Aleluia. Ah, mas eu perdi. Aleluia. Mas tem Deus para nos dar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha o que Tiago vai dizer. Tiago vai dizer para a gente estar alegre quando nos sobrevier tribulações e provações. Por quê? Porque é muito fácil a gente estar alegre, não é isso? Na fartura, na saúde, na maravilha, aleluia. Mas quando você tem um coração grato no meio da luta, é porque você está crendo no Deus que vai mudar a situação. Aleluia. E esta mulher então, ela vai falar assim: ah, eu creio que quando Cristo vier, Ele vai ensinar tudo isso para a gente. Aí Jesus vai falar assim para ela: eu sou o Cristo. Aleluia. E ela continua ainda falando, e aí o texto diz que aquela mulher deixou o seu cântaro e foi na cidade chamar todo mundo. Aleluia. Interessante que aquela mulher, aleluia, vinha todo dia naquele lugar, de baldinho em baldinho, que não saciava. Aleluia. E agora, quando teve um encontro com Cristo, o texto diz que ela deixou o seu baldinho. Aleluia. Quem vai querer ainda se alimentar, irmão? Um baldinho disso ou daquilo do mundo, quando você tem a fonte da vida que é Cristo. Nada mais pode satisfazer, irmão. Aleluia. Quem teve um encontro com Jesus, irmão, aleluia, ele sabe, aleluia, que aquela água da vida faz falta. Você não aguenta mais viver sem ela. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é o fato de que Jesus falou com aquela mulher.
Se Jesus não fala a vida dela, quem ela era, as coisas que ela fazia, e Jesus fala assim, eu sou o Cristo, sabe o que ela podia fazer? Ah, tu é o Cristo, tu me ama, tu quer me salvar? Mas ela podia pensar, mas tu não sabe quem eu sou? De onde eu vim? Nem as coisas que eu faço. Aleluia. Mas Jesus fez questão de falar as coisas que ela fazia. Como quem diz, eu sei muito bem da tua vida, mas ainda assim te amo. Aleluia. Eu sei muito bem da tua vida, ó, tu faz isso, 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 tu tem 5 maridos, olha a vida que você leva, aleluia, mas olha aqui a água da vida, ou seja, Jesus conhece o teu deitar, o seu levantar, o teu ontem, o teu hoje, o teu futuro, mas ainda assim Ele quer te dar a água da vida, aleluia, porque, aleluia, o amor dele é incondicional para com a nossa vida. O amor de Cristo com a nossa vida, aleluia, não depende do que eu faça para agradá-lo. Aleluia. Paulo vai dizer, quem foi que deu a ele primeiro para que ele possa te retribuir? Ninguém deu algo para Deus para que Deus te dê de volta, porque dele, por ele são todas as coisas. Ele nos amou, aleluia. Ele nos ama. Se ele não nos amasse, nós não estaríamos aqui. Aí você diz assim, mas e a mudança de vida? Deus ama a pessoa e vinde como está e fica como está? Não. O próprio Deus, quando começa a obra, poderoso para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Aleluia. Quando estamos em Cristo, aleluia, Ele já se encarrega do resto. Diz lá em Ezequiel 36, e vós olhareis para os vossos pecados e tereis nojo em vós mesmos daquilo que fazia. Quando eu não tinha Jesus, uma ali cheirar um pó, podia ser segunda-feira, eu podia sair de casa e falar, não vou fazer nada hoje, é segunda. Mas quando eu oferecia, eu falava, bora. Porque a gente fazia e gostava. Quem bebia cerveja, bebia e gostava, não entendia. Quem pratica um determinado pecado, praticava e gostava. Agora, eu olho para esse tipo de coisa e tenho nojo. Porque quando a pessoa é liberta por Cristo, ela é liberta por Cristo. Não precisa de casa de recuperação, não precisa nada disso, porque Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se você recebe Jesus, é liberto do pecado, e aquele pecado está te rodeando para você cair, então você não foi liberto. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. É isso que diz em Romanos 6,14. Aleluia. Jesus não faz a obra pela metade, irmão. Ele liberta bem libertado. E aí você passa a ter nojo. Porque então você passa a ter a identidade do céu. Você agora é um cidadão do céu. As coisas desta terra não te satisfaz, aleluia, né? Não te traz alegria. Você pode até assistir um filme engraçado e rir na hora, mas sabe que aquilo ali ficou para trás. Por quê? Porque aquilo não satisfez tua alma, aleluia. Você pode ver um jogo de futebol e você sabe que aquilo ali não serviu para nada, não satisfez tua alma, aleluia. Agora, quando você, aleluia, tem um encontro com Jesus, aleluia, você tem um encontro com Ele, você agora, aleluia, passa a ter intimidade com Ele. Você passa agora a ser amigo dEle. Você passa agora a ser filho dEle. E agora, todo filho, irmão, aleluia, ele quer o carinho do pai, e todo pai quer dar o carinho do filho. Agora o filho, ele quer um relacionamento com o pai tem um relacionamento com o filho. Aleluia. E a Bíblia diz no livro de Hebreus, né? E também no livro de Jó, capítulo 5, que o pai repreende o filho a quem ama. Porque se o nosso filho, irmão, viver de qualquer maneira e nós não o repreendermos, nós não o amamos, né? Então o texto diz que, pois que filho há que o pai não corrija? Pois se você está sem correção, você não é filho, é bastardo. Então o que é o bastardo? Um filho que o pai não reconhece como filho. Aleluia. Agora, se você, Deus te reconhece, às vezes, se precisar, Ele vai nos repreender. E diz no livro de Jó, capítulo 5, né, que é bem-aventurado o homem a quem Deus corrige, porque ele faz a ferida e ele mesmo sara. Aleluia. 6 angústia te livrará, na 7ª o mal não te tocará. Aleluia. E até com as pedras do campo terás a tua aliança com os animais. E na velhice serás recolhido como um feixe de grãos se recolhe. Ou seja, aleluia, se aceitamos a disciplina, aleluia, é para sermos participantes do seu reino. Aleluia. Agora,
Quem é, irmãos, de nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que em algum momento não foi como essa mulher? Todos de nós fomos assim. Buscamos, aleluia, e não satisfazemos nossa alma, aleluia. Aí vem Jesus até nós. Note que ela não foi até Jesus, ela não buscou a Jesus, foi Jesus que buscou ela, aleluia. Assim também nós, se Jesus não nos buscasse, nós não estaremos aqui. Se Jesus não buscar as almas que estão lá fora, elas também não vêm. É por isso que vamos lá evangelizar. É por isso que às vezes a pessoa sente um desejo de ir numa igreja, porque é Jesus chamando ela, aleluia. É Jesus indo ao encontro. Então Jesus parou ali, conversou com aquela mulher, aleluia. E depois a mulher, o que aquela mulher vai fazer? Ela não chamou o marido, aleluia. Diz o texto que ela chamou a cidade inteira, e a cidade inteira foi ter com Jesus, e foram lá ouvir, creram em Jesus, aleluia. Ou seja, olha o que Jesus faz, aleluia. Foi até aquela mulher, libertou aquela mulher bebeu, porque as palavras de Jesus, imagina, sair da própria boca de Jesus, é um alimento para a alma. Ela vai na alma, aleluia, vai lá dentro. Você sabe onde é a divisão da alma do espírito? Eu não sei, nem o maior cientista vai saber, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, aleluia. E não há nada nu nem patente diante dos olhos daquele que devemos de tratar. Ou seja, a palavra de Deus vai lá dentro da alma, na divisão entre a alma e o espírito, que eu não sei aonde é, mas a palavra de Deus é profunda, ela entra, aleluia. A palavra entra no profundo, aleluia, daquela mulher, a ponto de só na proclamação da palavra aquela mulher se transformar numa ganhadora de alma, aleluia. Está vendo o que Jesus faz? Jesus não escolhe as pessoas, mas aquela pessoa é bem capaz de fazer esta obra. Não, aquela mulher é uma pecadora, Jesus escolheu, aleluia. Jesus escolhe pecadores para que a glória seja dele. Escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, aleluia, né? Escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo para aniquilar as que não são. Ou seja, a Bíblia diz que Deus escolhe coisas desprezíveis para que aquela pessoa que se acha o bom, aleluia, fique confundida. Escolheu aquela mulher, e aquela mulher agora vai ser uma ganhadora de almas. Você crê que Deus pode fazer de você uma ganhadora de almas? E não só, aleluia, te curar interior, exterior, curar a vida sentimental, porque esta mulher que teve cura sentimental na alma desta mulher, porque para ter sem marido, né, e o que ela estava agora não era legítimo. Ou seja, Jesus está falando, isso não é legítimo, aleluia. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar de pé em nome de Jesus? Nós vamos estar orando, né, em nome de Jesus, e crendo que Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, tem um particular com você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Não se fala depois, né, mais desta mulher, vai dizer apenas que a multidão disse para a mulher. Não é mais porque a mulher chegou lá e falou assim, olha, eu achei Cristo, eu achei Jesus. É Ele que está prometido, porque os profetas prometeram, vai vir aí o Salvador, vai vir aí o Cristo, vai salvar todo Israel, vai salvar o mundo. E ela veio e falou, achei Jesus, o prometido na Escritura achei, e veio todo mundo atrás dela. Não precisa saber falar muito, aleluia, basta você falar, encontrei Jesus, aleluia. Aí a gente passa a ser um testemunho vivo, aleluia. E ele disse para ela, olha, já não é mais por aquilo que você diz, mas nós mesmos temos ouvido, sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo, aleluia. Mas eu creio que um dia, eu, você, todos nós, vamos encontrar esta mulher lá na glória, aleluia, e ela vai ter a sua coroa, porque, aleluia, o fato dela ter um encontro com Jesus, aleluia, trouxe transformação de vida, aleluia. Quando temos esse encontro, nossa vida é transformada, aleluia. Feche teus olhos, em nome de Jesus. E declara nesta